Isaías, capítulo 55. Profecia de Isaías, capítulo 55. Eu vou ler o texto antes de enquadrá-lo no contexto. Então você fique aí, deixa um espaço antes e depois, né? Você vai ouvindo o texto, vai vendo, o que esse texto é? Não é um texto de lamentação. Ele não tem lamentação nele, na verdade. Ele é um texto estimulante, ele é um texto de convite, ele é um texto, lembra do tema da nossa mensagem, o gracioso convite do Senhor. Né? Só que esse convite, nesse capítulo, está dentro de um contexto maior ainda. Você já vai enquadrá-lo lá. Por enquanto, você o mantém aí, vai se deliciando com essas palavras de um Deus que não tem a menor obrigação de dizer isso para ninguém. O que está escrito nesse capítulo, como em muitos outros textos bíblicos, ele não tem a menor obrigação. Se ele não dissesse nada disso e continuasse a sua vida tranquilo, ele estaria muito bem, obrigado. Nós não. Então, delicie-se com o texto. A todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Por que vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão, o seu suor naquilo que não satisfaz? Ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim, escutem e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu fiz dele uma testemunha aos povos, um príncipe e governador dos povos. Eis que você chamará uma nação que você não conhece, uma nação que nunca o conheceu, virá correndo para junto de você. Por causa do Senhor seu Deus e do Santo de Israel, porque este o glorificou. Busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado, invoquem-no enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus, e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Vocês sairão com alegria e em paz serão guiados. Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta. E isso será glória para o Senhor e sinal eterno que nunca se apagará. Essa é a palavra do Senhor. O gracioso convite da graça, esse é o tema. Alguém já tem dito que o livro de Isaías é uma pequena Bíblia. Ele tem 66 capítulos, como a Bíblia tem 66 livros. Sendo que os 39 primeiros, eles fazem referências fortes ao juízo de Deus e ao chamamento de Deus com relação à lei. E os 27 últimos fazem parte de uma porção onde a graça é derramada, onde o Messias é apresentado, e é apresentado como um servo que sofre, e um servo que sofre para salvar. É por isso que esse texto que lemos, ele está dentro daquilo que geralmente é chamado de livro do servo sofredor. Vai começar lá no capítulo, no capítulo 49, vai até o capítulo 57. É nesse contexto que você conhece Isaías 53. Talvez o mais conhecido aqui, dessa parte, desse chamado, dentro do livro de Isaías, de livro do servo sofredor. Aquele que diz, quem creu na nossa pregação, aquele que diz, olha, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Aquele que diz que ele vai contemplar o penoso fruto, o fruto do penoso trabalho de sua alma e vai ficar satisfeito. Esse é o capítulo mais conhecido.
Dentro disso, você tem esse capítulo em especial, em que o Messias é apresentado, como disse alguém, como um evangelista mundial. Um evangelista que se volta para todos, como você leu aí no primeiro versículo. Todos vocês. Todos vocês. E isso vai se expandindo cada vez mais, conforme a gente vai ver. E a gente vai ver isso em 4 pontos, em 4 divisões, na verdade, desse capítulo. Você vai ver que esse convite é abrangente, que esse convite é confiável, que esse é um convite à abundância e que esse é um convite à paz e à alegria. É isso que você leu comigo no texto. Mas antes vamos definir graça, já que eu disse que é o gracioso convite do Senhor, né? E se eu perguntasse aqui o que é graça, você que está acostumado com vida de igreja, com evangeliquez, vai dizer graça é favor imerecido. E isso está correto. É um favor feito a alguém que não merece, né? Tipo alguém que entrasse na tenda de um árabe, onde a hospitalidade é uma coisa extremamente séria e grave, e depois que essa pessoa entrasse ali, pedindo abrigo e fosse recebida, viesse várias pessoas atrás dizendo assim, olha, põe esse cara para fora, esse rapaz que está aí, ele é um assassino. E o árabe diria, mas ele entrou aqui, ele agora está sob a minha proteção, vocês não vão poder fazer com ele simplesmente assim. Vocês vão ter que agir de outra forma. Isso é favor imerecido. Ele não merece o abrigo, mas o abrigo foi dado. Ele é um criminoso, mas o abrigo foi dado. Só que tem uma outra questão também para definir graça. Que graça é um favor imerecido dado ao ofensor de quem presta esse favor. Seria como agora aqueles que foram buscar esse rapaz dissessem, olha, ele assassinou o seu filho. E o dono da tenda dissesse, mas eu já dei a ele o meu abrigo, eu já dei a ele a minha casa, vocês não podem levá-lo assim. Entendeu? É favor imerecido, mas é o favor feito ao próprio ofensor. E foi exatamente isso que Deus fez com a gente. Nenhum de nós aqui tem dificuldade em entender isso, não é? Nós não merecemos o favor de Deus, mas Ele se tornou favorável. Nós o ofendemos profundamente a ponto de, inclusive, levarmos isso ao patamar de matar o seu próprio filho. Todos nós somos culpados disso. Foi o nosso pecado que colocou Cristo na cruz. E ainda assim, Ele continua oferecendo a sua graça aos ofensores. É por isso que o amor da cruz, o amor representado na cruz, ele é chamado de um amor ofensivo. Ele ofende o nosso próprio orgulho, nossa vaidade. Quando você colocar diante dele, você percebe tudo o que está acontecendo, e a gente tem dificuldade de perceber isso, nós dizemos assim, não pode ser, não pode ser. Quando você chega finalmente à conclusão de que Deus está correto, a respeito do que Ele fala sobre você, sobre mim, Ele diz, não pode ser. Eu não mereço isso. Você não pode ser tão bom assim. Essa graça não pode ser tão verdadeira assim. E para usar uma coisa que nós costumamos falar muito, isso é bom demais para ser verdade. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu preciso cooperar de algum jeito, eu preciso compensar de algum jeito. E o Senhor vai continuar dizendo para a gente, não há nada que você possa fazer. Aliás, se você tentar fazer, você estraga tudo. Você começa a confiar em você mesmo. Isso tem um nome e sobrenome, justiça própria. E ninguém com justiça própria sobreviverá diante do juízo de Deus. Então nós ficamos de mãos vazias. E aí o que é que sobra para nós? Nada? Não, sobra alguma coisa sim. Novamente é o amor de Deus que opera isso. Paulo tem muito a nos ensinar sobre isso. Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange. E em dado momento ele diz, olha, antes, ele se comparando com os outros apóstolos, ele diz assim, antes eu trabalhei mais do que todos eles. E aí se você olhar isso assim, só você vai pensar, Paulo é muito vaidoso, né? Paulo está dizendo, eu trabalhei mais que os outros, eu fiz muito mais do que os outros. Não, o que Paulo está dizendo no contexto é o seguinte, olha, eu devia muito mais. Como você pode saber se você deve mais do que Pedro, do que João, ou do que Tiago? Não, a questão não é essa não. A questão é que eu considero assim. Eu sei quão pecador eu sou. Eu sei tudo que eu fiz e tudo que eu sou capaz de fazer se deixado à minha própria sorte. Eu conheço isso porque Ele me mostrou isso.
Então não é que eu esteja me comparando com eles, nem na questão de quem peca mais, nem na questão de quem faz mais. A questão é que eu sei que eu sou um pecador tão terrível, eu sou o principal dos pecadores, diante do amor ofensivo dele, esse amor que vira para mim e diz assim, entra na minha casa, você agora é o meu filho, mas peraí, eu matei o seu filho. E não só isso, mas eu ainda vou te abençoar e vou usar você para abençoar outras pessoas. Quando finalmente a gente termina de discutir com Deus a respeito disso, sabendo que a gente não vai ganhar essa discussão, a gente pensa o seguinte, só tem uma coisa a fazer diante dessa demonstração de amor, é servi-lo com intensidade, é servi-lo cada vez mais. É isso que Paulo quer dizer quando ele fala, antes eu fiz mais que todos os outros. Ele não está comparando, ele não está medindo com os outros. Ele está dizendo, a única resposta digna, a única coisa que eu posso fazer, constrangido por esse amor, é responder isso em serviço, servindo com alegria, como um pai que serve alegremente o filho, como um pai que trabalha como um filho que serve alegremente ao pai, como um servo que serve alegremente ao seu rei, ao seu Senhor. Esse é o resultado da graça, do convite gracioso de Deus. Agora a gente vai falar sobre esse convite, que você já atendeu, mas pode ser, e geralmente acontece, nenhum de nós explora profundamente isso, nenhum de nós observa cada detalhe disso. A gente precisa de uma vida inteira, na verdade a gente vai precisar de uma eternidade inteira para fazer isso. E é bom a gente começar logo, né? Então eu vou convidar você a olhar para o texto mais uma vez. A primeira coisa que você vai observar é que esse convite é abrangente, versos de 1 a 5. Dá uma olhada aí. A todos vocês que têm sede, venham às águas. A condição, está com sede? Essa é a condição. Você está com sede? Está precisando? E aqui, quando se fala de águas, quando se fala de sede, como nós lemos no início do culto, como nós cantamos ainda há pouco, você percebe a sua necessidade, você percebe como você está, você percebe o vazio, você percebe a incompletude, você percebe que você nunca vai conseguir satisfazer com nada dessa vida. Está com sede? É só vir e beber. Esperar, mas como eu vou fazer isso? Vende-se até água. Eu me lembro quando a gente era garoto, né? Lá no século passado. No século passado. Não, tem muita gente aqui que está nesse pé aí também, tá? E tem gente que está lá no início desse século, já não está tão assim também, não. Mas quando é interessante que você sabe que existe uma filosofia entre garotos de escola, né? Ela tem várias coisas que são afirmadas, né? Cara, você pode fazer tudo, menos xingar a mãe. Cara, aí morre. Aí tem morte. Não. Pode falar tudo. Xingar a mãe, não. Morre na mesma hora. E outra coisa que fazia parte da filosofia é água. Água não se vende. A água se dá, sempre. Pediu, você dá logo. Qualquer atraso já causava uma indignação, assim, sabe? O que é isso? Não, não, cara, água não se vende. Mas hoje se vende água. É claro que se vende água. Até porque a gente, para ter água pura, como a gente gostaria de ter, isso exige o trabalho de muita gente. Mas sempre foi símbolo justamente das necessidades mais profundas. Daquilo sobre o que você não pode ficar. Aliás, você pode ficar muito tempo sem comer, mas você não pode ficar muito tempo sem beber. Então, se você tem sede, vem às águas. E aí a boa notícia, vocês que não têm dinheiro. Aí chama a atenção de todo mundo, né? Você não sabe nem o que é. Você pode nem saber o que é. Pode ser uma injeção lá. Olha, é de graça. Todo mundo, oi? A injeção. Aí você pensa duas vezes, né? Bem que a gente costuma dizer, né? De graça até injeção no olho. Pois é. Venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Então, nossa, ele usou água, ele usou vinho, ele usou leite. É símbolo de alegria, é símbolo de nutrição. É símbolo da própria palavra, porque no Novo Testamento a Escritura vai dizer que quando você é um crente novo, você se alimenta de leite, por assim dizer. São os primórdios, os princípios da palavra. De um modo geral, você sabe do que está falando aqui. Está falando de coisas boas para a gente. Bom, pode ser que você tenha tido uma criação muito legalista, como a que eu tive, numa igreja bastante conservadora, né? E ache que vinho é pecado. Você está com sérios problemas se falar isso, porque o Senhor Jesus não só bebeu muito vinho ao longo da vida, ele era um bom judeu, como bom judeu, então ele sempre bebia vinho, como ele transformou água em vinho. Olha só, maravilha. Era bom ter um cara desse dentro de casa, seria muito legal.
E um vinho de qualidade. Eu sei que tem uma turma aí, eu já li texto sobre isso, o cara querendo me convencer que aquilo ali era suco de uva. Quer puxar do grego para cá, puxa a perna para lá? Não dá, gente. Primeiro que o texto grego não oferece essa possibilidade real. Segundo, porque tem um mestre-sala, tem um cara que entende do negócio, e ele diz assim, esse vinho é melhor do que o outro. Senão ele diria, olha, é o suco de uva mais delicioso que eu já provei, mas não é vinho. Ele falaria isso numa festa de casamento? Não, isso é vinho. Deixando isso de lado, se você volta para o texto, se você sai do seu legalismo, eu espero que não haja ninguém aqui nesse ponto, aí você entende o texto. É o vinho lá de Provérbios, que alegra o coração do homem. É disso que está falando. E você tem duas condições para preencher aqui. Uma, você tem que estar necessitado. Duas, você tem que não ter dinheiro. Deixa o teu dinheiro aí. Já ouviu aquela frase? Seu dinheiro não é bom o suficiente para nós. Aí quando eu quero fazer alguma coisa que a pessoa, não, está aqui o dinheiro, eu falo, não, seu dinheiro não é suficientemente bom para mim. Ah, peraí. É que a gente sempre quer dizer essas frases assim, né? É abrangente por causa disso. Basicamente, todo mundo preenche essas qualificações aqui. Necessidade e falta de condições de pagar aquilo que Deus tem para oferecer. E ainda vem com um aviso. Gente, é esse troço bom que tem aqui, de graça, por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão, seu suor naquilo que não satisfaz? Ouçam com atenção o que eu digo, ouçam. Eu estou oferecendo de graça e estou berrando para as pessoas. Eu não estou dizendo que é de graça, olha, vai acabar em 2 minutos. Já foi em supermercado que tem esse negócio? Está acabando. Vou dar mais 30 segundos lá. Dependendo, lá quando você chega lá, é uma televisão que de 10 mil vai custar 9.500. Aí você, é isso? Não, aqui ele está oferecendo de graça coisa boa e está dizendo o seguinte, ei! Alô? Está insistindo, ouçam o que eu digo. Ouçam com atenção. Comam o que é bom, vocês irão saborear comidas deliciosas. Eu não estou só dando nutrição para vocês. Além da água, além do vinho, além do leite, ainda tem comidas saborosas, deliciosas. Vocês não vão apenas se nutrir. Vocês vão ter prazer nisso. O convite é abrangente, tanto que inclui todo mundo, como é abrangente também porque oferece tudo de bom. Uma das minhas filhas falava isso quando ela era pequenininha. E aí, filha, como é que tá? Tudo de bom. Geralmente ela estava numa condição muito legal, né? Tomando aquele sorvete, comendo aquele doce legal. Tudo de bom. É isso que Deus está falando aqui. E ele insiste, deem ouvidos, venham a mim, escutem e vocês viverão. E aí, para que não haja dúvida sobre o que está acontecendo, ele invoca uma coisa que é muito séria, muito grave. Ele diz, porque farei uma aliança eterna com vocês. Ou seja, o banquete não acaba nunca. Depois que você começar a beber, depois que você começar a comer, não acaba. Porque você vai pensar, eu vou ter necessidade disso de novo. Talvez ele me ofereça agora, depois ele me põe para fora de casa. E eu vou passar a ter sede, eu vou passar a ter fome. Pior agora, eu vou ficar pensando, poxa, eu tive aquilo lá. Antes eu não tivesse experimentado aquilo. Está muito pior agora. Isso não é o que Deus faz, isso é o que o mundo faz. Isso é o que o diabo faz, isso é o que o pecado faz. Oferece coisas, de repente você vê aquilo, não satisfaz mais, você precisa de mais daquilo, você precisa de doses mais fortes, você acaba morrendo. Ou se você consegue escapar um pouco, ou se te negam aquilo, você fica, está muito pior a minha condição agora. Porque eu experimentei algo que eu achava que era muito bom e agora isso foi tirado de mim. Não, ele está dizendo, olha, eu vou fazer uma aliança eterna com vocês. Ela não vai acabar nunca, esse banquete não vai acabar nunca. Consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Você sabe quem é Davi? Então você entende o que ele fala. Se você não sabe quem é Davi, ele vai explicar. Porque o convite foi feito com abrangência para todo mundo. Então pode ter gente que ainda não sabe o que aconteceu com Davi. Eis que eu fiz dele uma testemunha aos povos, um príncipe e governador dos povos. Você sabe que o pacto que Deus fez com Davi, a aliança que Deus fez com Davi, envolvia todas as nações, envolvia um rei cujo reino nunca teria fim. Um descendente de Davi que estaria sempre sobre o trono, que nunca perderia o seu reino, e que reinaria sobre tudo, não somente sobre Israel, sobre Judá, mas sobre tudo.
Eu o fiz dele testemunha aos povos, não ao povo de Israel somente. O que Davi simbolizava, o que o pacto com Davi simbolizava, era alguma coisa que estava ligada à promessa feita a Abraão: em ti serão benditas todas as nações, todas as famílias da terra. E que se expressa, que toma corpo, toma concretude no filho de Davi. Quando aquele cego grita: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso tem muito significado, irmãos. E o texto aqui diz para a gente, tem significado eterno. E para todas as nações. Por isso, o que foi dito a ele, e o que é dito ao Messias, e o que é dito ao Messias nesse livro do servo sofredor, que é identificado com o Messias, nesse livro há uma identificação sim com o povo de Deus, mas aquele que chama para si a principal posição de servo sofredor não é Israel, é o próprio Messias. Eis que você chamará uma nação que você não conhece, e uma nação que nunca o conheceu, virá correndo para junto de você, por causa do Senhor seu Deus, o Santo de Israel, porque este o glorificou. E Jesus vai dizer o quê? Eu, quando for glorificado, todos atrairei a mim. Todos, de todas as nações, é isso que ele quer dizer. De todas as nações, todos atrairei a mim. Então esse é um convite abrangente. Ele alcança todos os povos. Ele alcança todas as nações. E ele é muito, muito intenso. Ele não termina num determinado momento. Ele não tem prazo de validade. Ele vale para sempre. Ele é totalmente abrangente. Porém, versos 6 ao 9, você vê também que ele é, esse é o segundo ponto, um convite confiável. Porque é muito bom para ser verdade, não é? Ele está dizendo que a gente vai ganhar tudo isso é tudo de graça, isso é muito bom, esse é um banquete, que isso vai durar para sempre. Você diz que isso está fundamentado, inclusive, na aliança feita com o maior rei que Israel teve, porque não importando se outros demoraram um pouco mais ou tiveram alguma outra riqueza. Quando você fala em rei de Israel, você pensa em Davi, não é? Ninguém pensa em Jeroboão. Você pensa em Davi. Mesmo quando fala Salomão, você primeiro pensa em Davi. Salomão vem depois. Então isso é tudo muito bom, muito legal, mas dá para confiar nisso? Versos 6 a 9. Busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, invoquem-no enquanto Ele está perto. Esse é outro aviso. A questão não é o seguinte, a questão não é que o Senhor vai embora, não, é que nós vamos. É isso que a Bíblia fala. Considere isso no contexto do livro, considere isso no contexto de toda a Escritura. O Senhor vai estar sempre. Sempre. Nós é que não estamos sempre. Nós é que passamos. Nós é que somos como a névoa da manhã, como a chuva que foi embora, como a planta que seca. A Bíblia usa um monte de expressões para se referir a nós, e elas são sempre alguma coisa que passa, que vira pó, que é levado pelo vento. Então você vai se lembrar que o Salmo 1 diz que o ímpio é como a moinha que o vento espalha, não é? E aí você vê alguém que é feito do mesmo material do ímpio, que vira uma árvore que é enraizada, uma árvore que as folhas não caem, que produz o seu fruto o tempo todo. Como é que isso acontece? O convite gracioso do Senhor é que faz isso. E para que a gente fique tranquilo, Ele está dizendo, busque o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, invoquem-no enquanto Ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho, o homem mau os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. O convite continua, ele é insistente. Você está notando? Ele continua repetindo. Talvez você diga, esse convite é muito bom. Mas será que essa necessidade será suprida somente para aqueles que são bonzinhos? Para aqueles que já apresentam uma certa queda para esse tipo de coisa? Você já se sentiu mal-vindo num lugar? Talvez você não fosse, mas você chega lá. Sabe como é que é? Às vezes é o amigo do amigo que te convida. Pode vir. Gente, isso aconteceu comigo já em convite para pregar em igreja. Lá no começo, né? Foi quando eu disse não. Foi quando eu ensinei para os missionários aqui, ensino para qualquer seminarista. Não aceite convite assim, pergunte quem é que está fazendo o convite.
Né? Convite feito, quando você chega lá para pregar, descobre que aquela pessoa não teve a decência de dizer para você que não é ela que resolve isso. Que ela pode fazer isso assim, sabe, mais ou menos. E aí você quer ir embora, provavelmente, que é o que eu já fiz. Você vai embora, some. Vai embora, deixa para lá. Nessa casa aqui, o filho leva você. E realmente, você não tem roupa para aquilo, você não tem condição para aquilo, você não sabe como se comportar ali, mas ele leva você. E ele diz, você se acha sujo, o que você tem que fazer é confessar a sua sujeira, não é escondê-la. Não adianta você tentar bater o pó, tirar um negócio assim, olha, eu já estou mais um pouco apresentável. Não, você tem que dizer, olha, eu sou isso aqui. É exatamente isso. Deixe o seu mau caminho, confesse. O Senhor se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, Ele é rico, não somente no que Ele tem para dar, mas Ele é rico em perdoar também. Ele é moralmente rico. Ele perdoa, Ele tem prazer em perdoar. E tudo que é preciso é você chegar para Ele e dizer, eu sou completamente errado. Quando você chega assim, olha, até que não sou tão ruim assim não, aí a coisa fica difícil. Porque aí Ele vai usar, como o profeta diz, né? Tem um profeta que diz assim, acho que é Amós, coloca lá o prumo. Aquele que usa em obra, sabe? Que você põe assim para ver se a coisa está alinhada, está na vertical, de acordo com a lei da gravidade, né? Então, você fala, olha, até que não estou tão ruim assim não, tá. Vamos ver, com a hora que ele colocar, você vai ver. Você está assim, atravessado. Mas quando você chega e diz assim, não, eu sou isso aí tudo, sou ímpio, o meu caminho é mau, os meus pensamentos só servem para ser abandonados. Isso é a conversão, é você está indo assim, você faz isso, Você está indo e dizendo, não, eu estou, mais ou menos, estou até legal. E ele está dizendo, a palavra está dizendo, não, você não é nada disso. Você é muito pior do que você pensa que é. Você é muito pior do que aquilo que dizem de você. Não fique tão enfurecido assim, não. E aí você para e diz, é exatamente isso, você faz isso. É isso que metanoia quer dizer. Aquela palavra que o pessoal às vezes fala aí, né? Arrependimento, metanoia e tal, é mudança de mente. Não? É uma conformidade da mente. Essa mudança de mente, ela se explica por uma conformidade. Eu coloco minha mente numa forma. E essa forma é a palavra dele, que diz a respeito de mim que eu não presto. E ao invés de tentar tapar isso, eu faço exatamente isso. Eu viro, olho nessa direção e digo, é exatamente isso que você está falando de mim. E quando isso acontece, ele é rico em perdoar. Você fala, será mesmo? Será? E aí ele diz, gente, os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. A gente tinha tanto esse texto do contexto dele, que a gente não sabe que ele está falando da confiabilidade da graça de Deus. É disso que esse texto está falando. A confiabilidade da graça de Deus. Esse é o ponto aqui. Em tudo mais na vida, os pensamentos de Deus ainda são mais elevados que os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus são mais elevados que os nossos caminhos. Mas nesse contexto aqui, é a confiabilidade. Você pode confiar e está dizendo, olha, os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Vocês falam uma coisa, fazem outra. Vocês vão numa direção, daqui a pouco troca, daqui a pouco troca, daqui a pouco troca de novo. Eu não faço isso. Assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os caminhos de vocês. Os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. A gente usa isso aqui para dizer, você não alcança o pensamento de Deus. É verdade, é isso sim, mas coloque no contexto, você não alcança a graça. Você não entende a graça, você não compreende a graça. Isso aqui não é simplesmente tentando, como é que Deus controla o universo? Como é que Deus lida com a responsabilidade humana e sua soberania? Não! Tudo isso Deus faz. Tudo isso pode ser, inclusive, conversado, discutido e aprendido, em certo grau. Mas nesse contexto aqui, está dizendo o seguinte, você nunca vai entender a graça. Ela é absurdamente maravilhosa. E a gente fica assim, ué. Ele está falando, é confiável, vem, o banquete está servido, você não precisa de dinheiro, você nunca vai ser posto para fora. Eu não sou como vocês, meus pensamentos não mudam como os pensamentos de vocês. Você pode vir que você vai ficar aqui. Porque assim, e ele vai continuar ainda nisso, mas eu quero colocar num outro contexto, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos. E
os meus pensamentos são mais altos que os pensamentos de vocês. Esse é um convite totalmente confiável. E é confiável para o pecador, para o imundo, para o sujo, para aquele que precisa ser purificado. E é assim que ele tem que vir. Em terceiro lugar, ele é um convite à abundância. Versos 10 e 11. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia. Fará tudo o que me apraz. Prosperará naquilo para que a designei. A gente usa esse texto para falar da Bíblia, né? É a Bíblia tua. Eu já vi. Quem sabe que a gente pode usar qualquer versículo bíblico na hora errada, né? Não pode fazer isso. Isso aqui geralmente é quando se terminava um culto de noite, no domingo. Fazia apelo, ninguém via à frente. Aí o pessoal jogava essa. A palavra de Deus vai produzir alguma coisa depois. O pensamento está certo. O uso é que está errado. Entendeu? Fiz apelo. Você quer aceitar Cristo? Quer aceitar Jesus? Ninguém aparecia, ninguém via à frente. Tá bom? A palavra de Deus não voltará vazia. Às vezes a gente tinha que pensar assim, não, a de Deus não, mas o que você pregou vai voltar vazio. Dependendo do que tinha sido pregado, a gente podia falar, essa mensagem aí vazia, veio vazia, vai voltar. Mas Deus é tão misericordioso que às vezes, mesmo num negócio desse, num caleidoscópio desse aí que você apresentou, um versículo lá pode salvar alguém, mesmo que não tenha se manifestado aqui, naquele momento ali. Mas o que o texto está dizendo é que o convite de Deus produz essa abundância, a palavra dele produz essa abundância. Tudo é firmado na palavra dele, no que ele disse. Foi por isso que ele fez o convite, ele gritou, ele chamou a atenção, ele insistiu, depois ele disse, pode confiar em mim. Você que acha que não merece, sim, você não merece mesmo, mas confia porque é para você o convite. Eu disse lá no começo, todos os que têm sede, todos os que têm necessidade, quando você reconhece isso, você pode vir, é para você. E Jesus, quando veio, encarnou essas palavras a tal ponto de ser criticado por isso. Como eu disse, a graça é absurdamente maravilhosa para nós. A gente... o caminho é alto demais, o pensamento é alto demais, a gente diz não pode ser. Isso nos ofende. Por isso, quando Jesus foi visto lá no meio dos pecadores, não é? Está lá com as meretrizes, está lá com os publicanos, que eram considerados a escória da escória da escória. Quando falava sobre bem de samaritano, elogiava o samaritano, um dos leprosos que foi o único dos 10 que voltou. Tudo isso, aos olhos daqueles que se julgavam justos, era ruim. Por que ele come? Por que ele bebe com os pecadores? E aí Jesus ouviu, percebeu e disse o quê? Eu vim para buscar o que estava perdido. O médico vem para o doente. Agora, aquele que se acha justo, então, ele diz, não preciso disso. Então ele gritou, reforçou, é para você mesmo, para o imundo mesmo. Confie na minha palavra. E como se não fosse ainda o suficiente, está dizendo, a minha palavra é como a chuva. Você nota que Isaías usa muito a figura da água. Porque a água fala de abundância. Ela não fala só de descedentar. Ela fala de abundância. Porque já que eles viviam principalmente numa realidade agrícola, todo mundo que depende disso o tempo todo sabe o valor que a chuva tem. Sabe o desespero que é quando você semeou e a chuva não vem. Não vem. Nosso tio lá na roça costumava dizer assim, o feijão admite 3 águas, só. Ele falava assim, é uma água quando você planta. Então, se você plantar e chover, está ótimo. É outra água quando a plantinha saiu da terra. Outra chuva. A terceira água na panela. Só. Se vier outra coisa, o que acontece? Ela pode fazer o feijão brotar na planta ainda. E você perdeu. O negócio brotou. Não tem mais aquela sementinha lá, não. Sabe? Tem uma coisa brotada que já não serve mais. Chuva de mais, chuva de menos era sempre um problema. O ponto aqui é que eles entendem o valor disso.
E principalmente quando isso está em confronto com uma terra que precisa ser fecundada e precisa de chuva para isso. Assim como a chuva e a neve descem dos céus para lá, não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, que ela volta. Você sabe, né? Tem um ciclo. Acho que as crianças todas aqui talvez já tenham aprendido isso. Né? Ela cai, ela faz o que tem que fazer, ela daqui a pouco vai para algum curso de água, algum volume de água, onde ela evapora, ela volta, ela cai e fica nisso. Mas antes ela produz alguma coisa. Primeiro, ela dá semente ao semeador, ela dá pão ao que come. Quando ela cai, ela produz abundância. Está aí a semente que eu precisava, e agora, depois disso, o pão que eu precisava. Assim será a palavra que sair da minha boca. Se a chuva que eu fiz, se a chuva que eu envio faz o que tem que fazer antes de voltar, você acha que a minha palavra não fará isso? A minha palavra de graça vai funcionar sim. Vai funcionar para você, vai funcionar para você no estado em que você está. É por isso que quando Jesus fala palavras que são duras para aqueles que não querem admitir o seu pecado, alguns dizem, duro é esse discurso, quem é que pode suportar isso? E começam a se afastar dele. Porque Jesus não tinha só 12 discípulos, ele tinha muito mais discípulos do que esses. Mas desses ele pegou 12, separou, que ele começou a chamar de apóstolos. Mas havia outros. E o número desses, perto do que a gente chama o terceiro ano, que é o ano da rejeição, começaram a se afastar. Esse discurso é muito difícil, é muito duro. Ele não é só duro porque apresentava o pecado, ele era duro também porque as pessoas não queriam confiar. Jesus fala a coisa, ó, a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. E ao invés de você, Senhor, deixa eu ficar mais perto para eu entender melhor isso, deixa eu ficar mais tempo para eu entender melhor isso. Não, começa a dar uma de seminarista. Você sabe que seminarista é um mal necessário, né? Pois é, eu passei por lá, eu estive lá também. Não, mas vamos discutir porque não sei o que e tal. Ao invés de chegar perto, não, vou embora. Ele vira para os 12 e diz, vocês também querem ir embora? E você se lembra da resposta que foi dada, né? Foi dada uma pergunta. Acho que nunca uma pergunta foi respondida tão bem com outra pergunta. Porque, geralmente, quando você responde com pergunta, é porque você está com medo de responder, é porque você está com vergonha de responder, é porque você sabe que está errado, ou qualquer coisa assim, né? Ou então porque você é muito chato e vaidoso também. Né? Ao invés de responder, faz outra pergunta. Em poucas ocasiões, isso pode ser usado muito bem. Geralmente só por quem sabe fazer. Os discípulos, na sua necessidade, entenderam bem aquele negócio, fizeram uma boa pergunta. Para quem iremos nós? Só que eles mesmos deram a resposta. Só tu tens as palavras de vida eterna. A minha palavra, ela produz aquilo. Ela traz toda essa abundância para vocês. O meu convite traz e garante toda essa abundância para vocês. Finalmente, a última parte, o último ponto, um convite à paz e à alegria. Você vê que essa abrangência, essa abundância toda, ela não fica só com aqueles que vêm, ela se espalha daqueles que vêm para todos os outros. Vocês sairão com alegria e em paz serão guiados. Sairão aqui, na verdade, sairão da onde? Vocês sairão da condição em que vocês estão. Essa é a ideia. Vocês sairão da condição onde vocês estão, aquela necessidade onde vocês estavam, e no caminho para onde eu vou levar vocês, vocês vão sair com alegria e vocês vão ser guiados com paz. Olha só que legal. Você sai com alegria. Você confiou na palavra dele, você não sai assim temendo, você não sai pisando em falso, você não sai desconfiado. Será que? Não, ele já garantiu tudo para você, ele já disse que a palavra dele produz como a chuva, antes de voltar para ele, ela faz o que ele mandou fazer, o que ele a enviou para fazer, e aí você sai com alegria. É com alegria que você sai. Nossa caminhada é com alegria. Apesar de tudo que a gente viu o povo de Israel fazer, quando eles saem do Egito, é com alegria que eles saem. Eles veem finalmente os portões da prisão se abrindo. E mais do que isso, eles veem os egípcios falando, vão, toma isso aqui e leva. Leva isso aqui, vocês estão indo para o deserto, toma isso. E saíram cheios de coisas. O Senhor disse, vocês vão
eu vou fazer com que vocês despojem os egípcios. Despojo é o quê? 2 exércitos brigavam, um vencia o outro, né? Tudo que o outro tinha passava a pertencer ao vencedor. Tudo. Fosse do bom, do melhor, tudo pertencia a eles. Deus disse, é isso que vocês vão fazer com os egípcios. Sem lutar, vocês vão despojá-los, vocês vão tirar deles tudo e vão levar. Eles vão dar para vocês. Vocês não vão nem pedir muito, que eles já vão embora. E vocês vão sair com alegria. Os que ficam em tristeza, ficam em angústia. Vocês saem com alegria. E são guiados em paz. E por onde vocês passam, isso contagia. A própria criação, ela dá glória, ela se regozija, ela vibra com isso. Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês. As árvores do campo, todas elas baterão palmas. Haverá uma mudança daquilo que é ruim para aquilo que é bom. Basta você olhar o espinheiro. Gente, você lembra lá do Éden? Uma das primeiras coisas que Deus fala, vai ter espinho. Vai produzir espinho, a terra vai produzir espinho. Tá? Espinhos e cardos, vai produzir. Não tinha. Sabe aquela flor que você vai pegar, aquela rosa que você às vezes desatento vai pegar e espeta a mão? Não tinha. Você pegava a flor, pronto, que maravilha. Agora vai ter espinho. O que é bonito pode esconder uma dor. Essa é uma boa metáfora para muita coisa que acontece na vida. Mas não vai ter uma mudança. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta. Coisas inúteis ou ruins se transformam em coisas boas e úteis. E isso será glória para o Senhor, esse sinal eterno que nunca se apagará. Basicamente o que Deus está dizendo é o seguinte, o meu banquete nunca termina, porque Ele me trará glória eternamente. Sou eu quem está no centro do universo, é a minha glória que interessa a vocês. Será que vocês não perceberam isso? A graça é graça porque eu trago vocês para aquela glória da qual vocês saíram. Lembra de Romanos 3? Todos pecaram, destituídos estão, são carentes da graça, são carentes da glória de Deus. Eu estou restituindo vocês à glória. Eu criei vocês para vocês expressarem, refletirem essa glória, viverem essa glória. Vocês se rebelaram e se afastaram. Eu estou trazendo vocês. Então isso vai redundar em glória. E a minha glória é eterna. E é um sinal eterno que nunca se apagará. Então, isso foi dito ao povo de Israel como uma promessa a todas as nações a respeito do Messias que viria. Numa parte do livro em que a profecia está indo muito além do que tinha profetizado antes. Antes tinha se profetizado o juízo de Deus. Antes tinha sido profetizado o desterro para a Babilônia. Cerca de 200 anos antes que acontecesse. Mas agora vem promessas maravilhosas que são boas demais para a gente abraçar de primeira. E no capítulo 55, esse convite da graça, esse gracioso convite que o Senhor nos faz, ele abrange o mundo todo, todas as nações. Como eu disse, dando cumprimento, né, ou continuidade aqui, mas apontando para o seu cumprimento aquilo que foi dito a Abraão. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Isso é dito, então, profetizado no ambiente do povo, 200 anos mais ou menos antes do cativeiro. O que você acha que Deus tem para a sua igreja, para a igreja dele? O Messias veio, o Messias morreu, o Messias ressuscitou e enviou o Espírito, e a igreja de Cristo é formada de pessoas de todos os povos, todas as nações. Esse convite está válido hoje do mesmo jeito. Ele não é para ser deixado aqui, e ele não é para ser, os versículos não são para ser tratados isoladamente, lembre-se disso. Quando fala que a palavra de Deus vem e produz os frutos da graça. Quando se diz que o meu pensamento, o meu caminho está acima de vocês, é o caminho da graça, é o pensamento da graça de Deus. Não significa que você não possa fazer analogia com outras coisas na Bíblia, com Deus,
com a palavra, mas lembre-se, o primeiro momento, o primeiro contexto disso aqui é a graça, esse convite dessa graça. Ela é abrangente, ela é confiável, ela é abundante, e ela é um convite à paz e à alegria. Você sai com alegria, você é guiado em paz. Mesmo no meio de todo lugar por onde você passar. Porque existe um tipo de paz, um tipo de alegria que não pode ser roubado da gente. É o tipo de paz e o tipo de alegria que somente a graça de Deus dá. Que o Senhor nos abençoe com isso, nos console e nos fortaleça. Em tempos tão difíceis, quando a palavra de Deus é atacada pelas próprias igrejas, pelos próprios pastores que deviam pregá-la, quando a igreja de Deus dá um mau testemunho a respeito do evangelho, que ela deveria ser uma vitrine, porque a igreja ainda é uma vitrine, que ela tem de diferente de Israel, que além de ser vitrine, ela vai e faz esse convite bem audivelmente, como Deus faz aqui. Em tempos quando a própria igreja dá um mau testemunho do evangelho, que você e que a nossa igreja local seja diferente. Como Paulo fez, nós não olhamos para esses grupos para nos comparar e nos acharmos melhores. Não é para isso. A gente olha para esses grupos para orar ao Senhor, para ajudá-los se for necessário, para ajudar qualquer irmão que se aproxime de nós. Mas o nosso olhar continua sendo, eu realmente não mereço nada disso que Ele está me dando e eu preciso responder com maior intensidade de serviço a Ele, por causa do amor que Ele me mostrou. Meu serviço, minha obediência é sempre uma resposta amorosa ao convite gracioso que Ele fez. E que eu aceitei, porque Ele me deu graça para fazê-lo, senão eu ia rejeitar, ia fugir, seja dizendo é mentira, seja dizendo eu não sou digno, sem olhar a resposta, a solução dele, seja tapando simplesmente os ouvidos para não ouvir. Ele me fez ouvir, ele me fez entender que o indigno é quem ele está buscando, e finalmente ele abriu meus olhos para eu ver que eu posso confiar na palavra dele, no convite que ele fez. Deus nos abençoe, irmãos. Vamos ficar de pé para a oração, e depois nós vamos cantar mais um cântico, então encerraremos o culto. Deus abençoe você que estava nos acompanhando até agora. A palavra de Deus produza em você os efeitos da graça para os quais Ele a enviou. Pai querido, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos alimentado. Concede-nos a graça, Senhor Deus, de vivermos fora daqui todos os pensamentos, sentimentos e principalmente convicções que o Senhor tem nos dado quando estamos adorando ao Senhor. Que levemos isso para dentro da nossa casa, para a criação dos nossos filhos, para os nossos relacionamentos conjugais, para o nosso testemunho profissional, estudantil, para a nossa vizinhança, enfim, para todos aqueles que estiverem perto de nós, Senhor. Que assim o Teu nome seja glorificado e que o Teu convite seja estendido a todos os Teus eleitos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.